Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Não, perdão. 26, 2. Versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Nessas 10 semanas eu vou estar trazendo algumas palavras, algumas ministrações de libertação. Amém, irmãos? A libertação vem através do entendimento. O que é o entendimento? Não é simplesmente você, eu entendi o que o senhor falou, apóstolo. Não, isso consolidou o seu espírito. Jesus, eu vou estar sempre falando isso, lembrando isso a vocês. Jesus, quando ele está mencionando em João 8, 32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os discípulos anotaram, catalogaram, tanto que João pegou e escreveu. Mas os fariseus, eles não compreenderam muito bem isso. Eles questionaram, e eles disseram, acaso somos escravos? Por que esse homem está falando isso? Por que ele está mencionando questão de escravidão? E aí, logo em seguida, 4 versículos depois, Jesus vendo o questionamento deles, 4 versículos depois, em João 8,36, ele diz, mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eles dizem, por que esse homem insiste em dizer que nós somos escravos? Acaso tem cadeias em nossas mãos? Não somos filhos de Abraão? Aí Jesus não se excede, mas Jesus ele estende o discurso, ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seriam livres espiritualmente como eles, ao nível de ter um relacionamento com Deus e ser chamado de amigo como ele. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que ele. Então imagina, se Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e logo em seguida ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então significa que existe não uma falsa libertação, mas uma libertação incompleta. Imagina que uma pessoa, a maioria, eu posso dizer que uma grande maioria dos cristãos, eles nunca passaram por uma verdadeira libertação. Somente nessa geração. Eles passaram por uma libertação do conhecimento. Ou seja, que tirou o grosso. Eu falei isso no culto de domingo aqui. Não tem quando você passa muito tempo brincando na rua e tu fica 1 mês tomando banho sozinho e chega uma hora que a tua mãe fala assim, tu tomou banho sozinho, tu era garoto, e aí tua mãe olha atrás da orelha, tem caraca, e ela olha atrás do calcanhar também, tem aquele grosso, aquele cascão, ela fala, chegou a hora de eu te dar um banho. E aí quando tua mãe te dava um banho, era gostoso, irmão? Ela pegava aquela espuma, esfregava até ficar vermelho e esfolar tudo. Tu fala, ai mãe, tu saía branco, teu pai chegava do trabalho e falava assim, quem é essa criança? Adotamos uma criança? Não é isso? De tão branquinho que você saiu de lá. Então é mais ou menos assim. Quando você aceita Jesus, Jesus ele tira a bebida, Jesus tira a cachaça, tira o álcool, tira o palavrão. Isso é uma libertação pelo conhecimento. Quem está entendendo? Mas aí você vai andar, vai se aprofundar na vida da pessoa, o trato dele com a esposa dele não é legal. Você vai se aprofundar na vida dele, você vê que ainda na casa dele tem uma prisão, no relacionamento com o filho, no trato. Você vê que ainda na família dele, tu vê que as coisas não estão funcionando direito, da maneira que deveria funcionar. Você percebe, por exemplo, que o marido já trata a esposa com ignorância e fala assim, que nada, é o jeito dele. Isso é assim mesmo, é assim mesmo. Uma pessoa está com uma dor que o médico fala, não sei o que é. Isso aí deve ser crônico. Aí, quando eles não descobrem o que é a dor, aí eles colocam esse nome, né? É crônico, ou isso aí é genético, essa dor. Não é isso? Aí quando eu vou pregar sobre isso ainda em uma das campanhas, quando nós vamos ver aquela mulher que estava 18 anos com um demônio nas costas e estava andando encurvada, todo mundo deve ter pensado, dona fulana é assim mesmo, é a genética do corpo dela. Quando Jesus diz assim, sai Satanás e solta a vida daquela mulher, 18 anos depois ela anda normal, aí você vai ver que era espiritual. Talvez o inimigo prenda a sua vida tantos anos que você acha que a vida é assim mesmo. Talvez você passe a luta financeira tanto tempo que você acha que a vida financeira sua é assim mesmo. Você se conformou. Talvez teu filho é rebelde desde quando ele nasceu, irmão.
E é uma maldição familiar. Com 3 anos a criança já rasga, já cospe, já bate todo mundo. E parece que, meu Deus, é o jeito dele, é o temperamento dele. Ele fez 14 anos, já bate a porta, sai gritando. E aí tu fala, esse menino é assim mesmo. E aí é um espírito que age na vida dele desde quando ele nasceu. Desde o ventre, quando alguém profetizou alguma coisa contra a sua gravidez ou uma rejeição. Então, irmãos, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está querendo dizer o seguinte, não é conhecer a verdade de maneira superficial. Não é conhecer a verdade de conhecer, de ser informado. Nada disso. Por exemplo, Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Jesus não vai voltar quando o evangelho for informado. Porque se o evangelho for informado, ele já pode voltar. Porque o mundo está globalizado. Qualquer índio tem internet. E é impossível uma pessoa comemorar o Natal e não saber que o Natal significa Jesus. Mesmo que tenha o Papai Noel atravessado no meio ali para poder dar uma distraída na gente, mas a pessoa, por que é esse feriado? Qual é o nome do feriado? Né? Por que Paixão de Cristo? Então a pessoa, não é por informação que Jesus vai vir. E também não é por informação que a pessoa vai ser liberta. A pessoa vai ser liberta pela revelação. Quem entende isso? Quantos estão entendendo? A revelação é diferente da informação. Quando a pessoa recebe no seu espírito, o que é a revelação? A revelação é uma informação no meu espírito, não no meu cérebro. É quando eu compreendo as coisas espirituais. Eu compreendo, eu não sou informado acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Eu sou revelado acerca da morte e da ressurreição de Jesus, ao ponto disso me levar à contrição, ao ponto de me fazer chorar e de me arrepender pelo meu pecado, de saber o quanto Ele é Deus e o quanto eu sou miserável, eu necessito de ser resgatado. Então é uma revelação, a libertação. Então quando você recebe a palavra da libertação, você se relaciona com essa verdade. O que é se relacionar com a verdade? Usando uma analogia até que o Marcelão trouxe aqui na igreja. Né? Não é fonte minha, vou dar a fonte. Que ele diz o seguinte, a verdade, se relacionar com a verdade, é o sentido de alguém estar nu um para o outro. E não ter nada o que ocultar. Quem entende isso? É como um marido e a esposa que entra para o quarto e se relaciona. E ali, irmão, se tem uma marca de infidelidade, o marido vai ver. Ou a esposa vai ver. Não tem nada o que ocultar. E sem se envergonhar. Né? E aí, quando nós vamos lá, agora nós vamos lá para a palavra intimidade, que é a mesma palavra, penei ou penim, que face, encarar, olhar no olho, ou também penim, que significa intimidade. Essa palavra intimidade no grego, ela tem o mesmo entendimento bíblico de que Abraão conheceu Sara e teve Isaac. Nas Bíblias mais antigas tem essa palavra conheceu, né? Outras dizem coabitou, mas outras dizem conheceu. E Eva conheceu Adão e nasceu Caim, nasceu Sete, conheceu. Essa palavra conhecer aqui no grego, e conhecereis a verdade, ela tem o mesmo significado de uma intimidade profunda. Não é conhecer por conhecer. Você conhece o fulano? Você conhece o pastor Elcio? Conheço. Mas você já foi na casa dele? Tu sabe qual a roupa predileta dele? A comida predileta dele? Não. Então tu não conhece. Tu sabe algo a respeito dele. Você não conhece. E muito mais tem intimidade. Não é assim, gente? Quem está me entendendo? Então pode uma pessoa chegar aqui na igreja, aceitar Jesus, e ele ser lavado o grosso. Mas o fino, irmãos, a gente sabe se a pessoa é liberta na vida dele, no testemunho. Se a vida foi transformada, se o casamento foi transformado. Como que ele trata a esposa, como que ele trata os filhos. Se ele é uma pessoa educada, se é uma pessoa que compra e paga, qual é a conduta dele na sociedade. E essas atitudes, quem estudou um pouco de psicologia, ou até mesmo quando fez seminário de teologia, você vai estudar o behaviorismo, psicologia 1 e 2, você vai saber que é o comportamento. Você julga sim a pessoa pelo comportamento. Nós nunca seremos julgados, não podemos julgar ninguém pelo que a pessoa pensa. Eu acho que essa pessoa tem cara de ser ladrão. Mas se você vê uma pessoa roubando, você pode julgar sim, que é um julgamento honesto. Quem entende? Você pode julgar atitude, tu não pode julgar pensamento. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, é o seguinte, esse cara tem cara disso, esse pastor tem cara de ser ladrão, esse fulano tem cara de aquilo outro.
Eu estou julgando sem conhecer a pessoa, nem me relacionei com essa pessoa, nunca vi uma postura inadequada dessa pessoa para eu dizer que ele é isso. Isso é um julgamento. Quem entende isso? Agora, se eu vejo uma pessoa roubando, eu digo, você é ladrão. E o meu julgamento é certo. Se você roubou, é ladrão. Se você mente, você é mentiroso. Se você descobre a mentira da pessoa, ela não é mentirosa. Ele cometeu um pecado de mentira. Quem entende isso? Agora, se a pessoa mente todo dia e não se arrepende, ele é mentiroso. Se o cara roubou R$10 do patrão hoje, ele chega aqui no culto de quarta-feira e procura um líder e confessa o pecado dele, ele não é um ladrão, ele cometeu o pecado do roubo. Mas se ele não se arrepende, ele rouba todos os dias, ele precisa de libertação, ele é um ladrão. Se a pessoa é ignorante e agressivo, se a pessoa fez isso uma vez no mês, uma vez está lutando contra isso, mas né, tem 6 meses, o cara teve um momento de um pico de estresse muito grande, e ele fez uma ignorância para a esposa, ele não é boçal, ele não é ignorante, ele não é. Ele cometeu a ignorância, ele vai confessar, ele vai conversar, vai pedir ajuda, vai pedir o pastor botar a mão na cabeça dele para orar. Mas ele faz isso todo dia, pelo menos 3 vezes por semana, então ele precisa de libertação. E aí, aqui nessas 10 semanas, iniciando hoje eu quero começar sobre quebra de maldição. E como é que a pessoa sabe que ela está debaixo de uma quebra de maldição? Primeiramente, eu não quero colocar peso nenhum em cima de você, eu não vou ter que jogar água em cima de você, eu não vou ter que fazer nada em cima de você, eu só quero que você entenda. Porque se você entender, já vai ser o suficiente para quebrar toda a maldição. Quem entende? Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Quando eu li esse texto, maldição sem causa não encontra pouso. Tem pastor que quando uma ovelha sai da igreja dele, ele diz assim, dou 3 meses para a tua casa estar destruída, está tudo acabado. E aí eu fico pensando assim, uma boca que amaldiçoa, ela não tem mais direito de abençoar, porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Quem entende isso? A boca foi feita para abençoar. Então eu não posso fazer isso. Aí a pessoa sai, gente, com a estigma de maldito, se sentindo maldito, sendo que Jesus comprou ela na cruz do Calvário, irmão. Você está entendendo? Não é assim que funcionam as coisas. E aí a gente coloca uma corrente nas pessoas. As pessoas caminham conosco porque as pessoas estão aliançadas conosco, está funcionando para elas, estão crescendo, estão aprendendo, a família está sendo liberta, está sendo transformada, então ela está caminhando com a gente. Por quê? Porque na igreja é pregado a palavra de Deus, é ensinado a palavra de Deus, então eu estou ali porque ali é uma igreja séria que prega a palavra. Quem está entendendo? Agora a pessoa quebra todos os princípios bíblicos, se submete as ovelhas a todos os tipos de desmande, e se a pessoa sai ainda, tu é maldito? Eu que sou maldito por ter saído? Não é você porque ensinou as coisas erradas? Então nós temos que entender o seguinte, ter um equilíbrio sobre isso, sobre respeito à autoridade, sim, mas também saber o que está sendo ensinado, se é a palavra ou se não é. Selecionar o que a gente come. Porque tu não é bobo, você sabe o que é coisa ruim, o que é coisa boa. Tu vai no restaurante, tu vai comer o que te faz bem. Não, isso aqui altera a minha pressão. Não é assim, gente? Então, primeiramente, eu quero dizer para você, o que nós vamos falar aqui de maldição? Maldição sem causa não encontra pouso. Uma pessoa uma vez disse para mim assim, apóstolo, eu passei numa rua e a pessoa gritou, me amaldiçoou, e eu no outro dia amanheci com a dor na coluna. Eu falei assim, então tem alguma coisa errada. Se essa maldição encontrou pouso, é porque tem alguma coisa errada. Confessa o teu pecado ou perdoa alguém, porque tem uma legalidade. Porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário Jesus quebrou as nossas maldições. Maldição sem causa não encontra pouso. Quem está entendendo? Então, se pousou, é porque tem uma causa. Tem um pecado não arrependido. Agora, e quando você não tem consciência disso? Quando alguém não te alerta em relação a isso? Você também não pode não tomar posse do que você tem direito. Imagina só comigo. Quando Adão pecou lá no Éden, gente. Está todo mundo comigo? Aí atrás está dando para ouvir? Está dando? Amém. Você imagina comigo, quando Adão pecou lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus liberou um decreto de maldição. É Deus quem amaldiçoou. Deus disse, a terra está sendo maldita por causa de você, por causa do teu pecado. Porque eu coloquei a autoridade sobre você. Então a terra agora está sendo amaldiçoada por causa de você. Pronto. Segundo, a terra lhe dará abrolhos e espinhos. Então, a terra não tinha espinho. A terra passou a dar espinho, porque a terra foi o homem foi amaldiçoado.
Então o espinho ele tem algo relacionado à maldição. Agora, por que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, pastor Jefferson, está dando para ouvir aí atrás? Está dando som? Não está abrindo não? Está dando para ouvir legal? Beleza. Então por que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, colocaram 613 espinhos sobre a cabeça dele? Pegaram uma árvore chamada Espina Christi, claro que essa árvore tomou esse nome por causa dele, né? Espina Christi é um nome espanhol. Pegaram essa árvore Espina Christi, que eu já vi esse galho dessa árvore, da qual os romanos fizeram esse espinho. Ela é um galho muito maleável, que você enrola ele. E aí, segundo a tradição judaica, tinha 613 espinhos que representam as 613 leis. Deus é muito disso, né? Embora eu não acredito que alguém tenha contado, né? Mas o fato é que o espinho representa a maldição. Então, o primeiro lugar que o sangue escorreu foi no espinho. Então, o sangue correu ali para declarar o quê? Que o sangue de Jesus, ele quebra toda a maldição. Quem entende isso? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? O sangue de Jesus quebra toda a maldição. Então nós não podemos nos submeter a isso. Davi pecou, e aí a pessoa fica debaixo de condenação. Você faz uma prévia, você faz uma leitura da sua vida. Por exemplo, o que é a libertação de fato, apóstolo? Eu falo, você compreende. Aí você vai identificar. Gente, isso tem muito a ver com a minha casa. Isso acontece na minha casa. Se eu chegar aqui e começar a falar da vida de todo mundo aqui, isso não é o meu papel, ficar jogando letra para ninguém do altar. Então eu vou mencionar. Se o que eu falar se adequar à sua casa, você vai entender, o apóstolo está jogando letra para mim. Não, é Deus te revelando alguma atuação do inimigo que você precisa exclamar por libertação. Quem está entendendo? Por exemplo, a mesma coisa Deus fez com Moisés no deserto. O povo estava no meio do deserto, e o povo estava murmurando e reclamando, murmurando e reclamando. Da onde que vem a murmuração? Falta de confiança, falta de certeza, falta de fé. Então o povo tinha uma limitação, sim ou não, gente? Tinha uma limitação. Agora você imagina comigo, o povo começou a reclamar e Deus disse, Moisés, eu vou matar esse povo. Esse povo murmurador, esse povo não agradece por nada. Mas o que é uma pessoa que não é grata? É uma pessoa ingrata. E de onde que vem a ingratidão? Amargura no espírito. Como diz a Bíblia, uma esperança adiada amargura o coração, adoece o coração. Aí a pessoa já fica com a esperança adiada, o coração fica amargo. Tudo é motivo para ela reclamar, mesmo quando acontece algo bom. E aí se instala um espírito na vida dela. E aí você entra na casa do crente, aí você fala assim, como é que você está, fulano? Ou vai conversar com uma pessoa, fala, como é que você está? Eu estou bem. Ah, mas... Daqui a pouco ela começa a desenrolar. Não, apóstolo, ou então a pessoa já fala de cara, tá tudo ruim. Mas está tudo ruim? Não tem nada bom? A gente está passando por um problema, amém, irmãos? Problema todo mundo passa. E aí eu não vou julgar uma pessoa como problemática porque ela está passando um problema, senão eu também sou problemático, porque eu tenho um problema. Tem a pessoa problemática e tem a pessoa que está enfrentando um problema. É uma dificuldade, é uma diferença muito grande. Então a pessoa está enfrentando um problema. Vamos ajudar essa pessoa a enfrentar esse problema. Amém, gente? Mas aí a pessoa já fala, não, está tudo dando errado. Nada dá certo. Aí você já fica escamado. Fala, que isso? Não é possível. Se a pessoa, tudo errado, ela está consolidada por uma serpente. E a pessoa às vezes é crente. Está sempre de mau humor, não dá um sorriso para ninguém. São atuações. Eu tenho que ficar rindo o tempo todo para todo mundo, apóstolo? Não. Mas o inimigo arrancar o meu sorriso o tempo todo, pode eu ficar amargurado, Aí o crente está sendo consolidado por uma derrota. O crente está sendo consolidado. Aí a serpente ganha ambiente. Quem está entendendo isso? Ela cria um ambiente para ela. Como que a serpente fez para atuar na vida da Eva? Ela criou um ambiente perfeito para ela. Ela começou a conversa que era pertinente aos planos dela. Qual é a conversa? Você não pode comer árvore nenhuma, não? Eu posso comer do fruto da árvore e tal. Deus disse que eu posso comer. E daquela? Aí ela começa a executar. Então, você já percebe os planos do inimigo pela conversa. Como a pessoa, se ela está picada pela serpente ou não. E aí você fala, misericórdia, meu Deus. Essa pessoa não está liberta.
Sempre tem alguma coisa falando mal. É mal da igreja. Aí não tem nem ventilador, meu Deus do céu. Aí esse vento, aí essa chuva. A pessoa, como é que foi o culto? Ah, foi bom, foi bom. Ah, mas estava muito calor. Ah, porque tinha gente. Ah, porque tinha criança. Ah, porque tinha não sei o quê. Oh, mas só viu isso na igreja? Não, ela não viu só isso, ela viu outras coisas. Mas foi isso que a serpente permitiu ela ver. Foi só isso que a serpente permitiu ela ver. Porque a pessoa já está assim. E aí Moisés, ele diz assim, Senhor, não faz isso. E Moisés faz aquela oração e Deus diz assim, Moisés, então faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze, coloca o nome dela, Neustã. E ele vai e faz uma serpente de bronze. E Deus disse, pendura essa serpente bem alto, de modo que todos aqueles que forem picados pela serpente e conseguirem ver essa serpente, eles vão viver. Aqueles que não vê a serpente, eles vão morrer. Então, por que Deus fez isso? Quando uma pessoa está picada por uma serpente, a primeira sintoma que ele tem, dependendo do grau do veneno, da intensidade do veneno da cobra, ele perde a visão. Um animal, você pode ver um coelho, que um coelho ele é arteiro, né? Ele é serelepe. Ele tem aquela articulação. Pega um coelho no mato. Mas uma cobra consegue pegar um coelho no mato. Ela arma uma emboscada, quando o coelho passa, ela pica o coelho, ela fica camuflada, ela fica debaixo de uma folha. E quando ela pica o coelho, na hora, uma gota do veneno ali já ataca a visão dela, ela fica cega, ou vendo mal. E diferente do homem, um animal, quando está cego, ele prefere ficar parado onde ele está, que o lugar onde mais seguro para ele é onde ele fica. O homem não, mesmo cego, ele continua andando, ele trabalha, ele faz tudo na vida. O animal fica ali. E aí, o animal, como o ser humano também, aí trabalha o subconsciente. O ser humano, quando enfrenta uma dificuldade muito grande, ele quer desligar o subconsciente dele, aí o consciente dele. Ele ativa o subconsciente. Quando ele ativa o subconsciente, ele volta para o ventre da mãe. Já reparou isso? Toda pessoa que está passando uma luta, não interessa a idade que ela tem, ela deita no meio da cama e fica assim, ó, encolhidinha. É como se fosse uma posição fetal. É como se você quisesse se defender voltando para o ventre da tua mãe. É lógico que é ridículo você pensar isso, né? Nenhum adulto pensaria isso. Eu queria voltar para o ventre da minha mãe. Só Nicodemos pensou isso, né? Posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Agora, nenhum homem. Mas o seu subconsciente, ele quer se refugiar ali. Ali é um lugar seguro. Ali está protegido, não é? Então, o animal, ele tem esse mesmo instinto. E ele fica paradinho, esperando o socorro de alguém. Então a cobra vem e enrola nele, bem frouxinho. Aí ele pensa, minha mãe chegou, alguém para me ajudar. Aí a cobra vai, esmaga os ossos deles e engole ele. Quem está entendendo? Então o primeiro sintoma de alguém que foi picado de uma cobra, ela perde a visão. Já viu aquela pessoa que ela está caminhando na igreja, ela está fluindo, ela está crescendo, ela está avançando, e de repente essa pessoa começa a ver defeito em tudo? Quem já viu? Não precisa te falar não, que essa pessoa pode estar do teu lado. Ela vê defeito em tudo. Aí botaram água para a posta nem bebeu. Tem um negocinho daquele de abelha dentro do óleo ungido também. Não está sem óleo ungido, o pastor Elson não colocou aqui. Meu Deus, para que 2 negócios de água? Só que no início não era assim. No início era, Deus, aleluia! Mas por que modificou? A pessoa foi picada pela serpente. Só que os revertérios foi dando só daqui 2 anos, 3 anos. Você começou a ver o que você não via antes. Poxa, eu amadureci. Não, agora tu está vendo o que o diabo quer te mostrar. Antes tu via o que Deus queria te mostrar. Porque o teu coração estava puro. Teu coração estava dado a Deus. Não tinha tempo para tu ouvir a serpente. Mas quando você foi picado? Quando tu parou para ouvir alguém. Naquela pequena conversa inconveniente, você deu ouvido, ali ele te engravidou, botou um óvulo em você, botou um ovo de cobra em você. E ele vai nascer daqui 1 ano, 2 anos. Rapaz, aquele dia não é que aquele cara estava certo.
Agora que Deus está abrindo meu olho para aquela conversa de 3 anos que eu tive com o Beltrano. Ele estava certo. Não, agora que a cobra nasceu dentro de você. Então, quando a gente busca o discipulado e busca o sangue de Jesus, a gente vai matando cada ovinho que a serpente vai colocando na nossa cabeça. Cada ovinho que a serpente for colocando na nossa cabeça, a gente vai matando. Sabe para quê? Para a gente ter um coração limpo, um espírito reto, coração quebrantado e uma vida cristã saudável. Não adianta a gente chegar com 40 anos de crente todo arrebentado, irmãos, sem nem vontade de chorar mais. De tanto que a gente foi ministrado pelo inimigo. Quantos creem que o sangue de Jesus tem poder de nos renovar? Não, está muito fraco. Diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Agora olha só que tremendo, gente. Algumas pessoas olhavam picados para aquela cobra, a 3 metros, 4 metros, que era aquele poste a cobra de metal. Por que Deus mandou fazer uma cobra de metal? Deus queria criar um símbolo de idolatria? Claro que não. Deus mandou criar aquela imagem porque aquilo ali que estava atacando a vida deles, eles não percebiam. Então Deus colocou diante deles aquilo que estava matando eles em secreto. Então Deus disse, quem conseguir enxergar a cobra vai viver, quem não conseguir enxergar vai morrer. Por quê? Você só vai ser curado se você identificar o que está te ferindo, meu amado. Por isso Deus mandou fazer uma cobra. De que adianta a gente curar ele se amanhã ele vai ser ferido de novo? Imagina que aqui em algum lugar aqui nesse altar tem uma ponta de prego. E eu furei o pé em algum lugar. Primeiro, eu nem sei que foi no altar. Eu chego em casa, amor, furei o pé em algum lugar e eu não sei. Qual é a possibilidade de eu furar o pé de novo naquele mesmo lugar? Enorme. Se eu não sei onde eu furei, eu vou furar de novo. Só não vou furar se eu não passar por ali de novo. Se eu passar, se for um caminho de rota minha, eu vou furar de novo. E aí, embora supor que eu já identifiquei que foi aqui no altar. Foi em algum lugar aqui. Meu Deus, não estou lembrado muito bem. Eu pelo menos já sei que é aqui. Mas se eu não souber também o lugar exato, eu também existe a possibilidade. É bem remota. Mas eu furar de novo. Agora, se eu souber, é aqui, ó. Eu não vou mais pisar ali. Aliás, eu vou até arrancar aquilo dali que pode me machucar. Eu não vou fazer mais essa rota. A libertação é isso. Não é você ficar debaixo de condenação ou debaixo de ataque do diabo, dizendo, tá vendo? Você pecou, tá vendo? Não, você vai dizer, maldição sem causa não encontra pouso. Eu pequei sim, sei lá, eu adulterei, eu menti, eu roubei. Mas hoje eu tenho Jesus na minha vida e o sangue de Jesus está sobre a minha vida. E o sangue de Jesus quebra toda a maldição. O sangue de Jesus que perdoa todos os pecados. Eu tenho que me comportar dessa maneira, com esse entendimento, e me relacionar com essa verdade. Eu não quero meia libertação, quero a libertação completa, quero a libertação no meu ministério, quero a libertação na minha família, na minha vida financeira. Não, apóstolo, eu acho que o problema financeiro, eu acho que eu nasci para ter esse problema financeiro mesmo. Não, você não nasceu para ter esse problema financeiro. Você nasceu para ter talvez você não tenha nascido para ser rico, porque eu acredito que nem todos vão ser. Porque tem cara que se banana todo se pegar riqueza, ele larga até a mulher. Mas prosperidade é dom de Deus. Se não lhe faltar nada, você tem um bom emprego, tem as coisas direitinho dentro de casa. Aliás, tem a sua casa. Essa prosperidade é um dom de Deus. Agora, a riqueza é um excedente para propósito. Deus pode te dar um excedente de riqueza para você enviar missionário para a África ou ajudar, sei lá. Aí é um excedente, mas prosperidade é um direito de todos os filhos de Deus. Em cada dia da campanha, dessa série de mensagem, eu vou mencionar uma área. Eu não vou falar qual que vai ser amanhã, porque assim, não, nessa eu não vou não, porque eu sou liberto nessa área. Pronto, já não é mais liberto. Vai ficar selecionando? Então, por exemplo, numa semana, hoje eu estou falando sobre maldição. Semana que vem eu posso falar sobre libertação na família, ou de vício. Na outra semana eu posso falar da libertação financeira. Na outra semana eu posso falar sobre libertação na saúde. Na outra semana, eu não vou falar para você vir em todas, amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, rapidamente. Davi, ele peca. Ele comete um pecado muito grande. Quem muito é dado, muito é cobrado. Davi, através da vida dele, entra uma maldição, se instala uma maldição na casa dele. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, conhece? Todo mundo conhece, não conhece? Quer ver um exemplo? Quem conhece a passagem Quem conhece o capítulo que Davi escreveu assim, ó?
O Senhor é meu pastor, mas nada me faltará. Não, quem conhece? Que salmo que é? Agora me fala o salmo que Davi chorou, o pecado dele se arrependeu. Tá vendo? Poucas pessoas sabem. Todo mundo conhece a passagem que Davi pecou. Mas é aquela passagem, me fala de cor. Ah, está no livro de 2 Samuel, de 1 Samuel, eu sei. Agora me fala qual é o livro que aquele que Davi chorou aos pés do Senhor e pediu perdão. Qual é a passagem? Então a Bíblia diz que Davi adquiriu essa maldição quando ele pecou, porque foi muito cobrado. A Bíblia diz que no tempo dos reis saírem para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. O nome disso é vaidade. Vaidade. Porque ele não ficou no palácio porque ele estava com problema de saúde. Ele não ficou no palácio porque ele não estava conseguindo mais. Tem pai? Tem. O pai e a mãe tem? Vou levar para mim. E aí, o Davi chorou o pecado dele. Por quê? Primeiro erro, ele pensou, posso ficar tranquilamente aqui. Falaram para ele, Davi, fica em casa, cara. Você é o rei Davi. E olha que não tinha nem coronavírus naquela época. Falaram, fica em casa, Davi. Para que você vai na guerra? Porque se morrer qualquer soldado, vão dizer, morreu qualquer soldado. Mas se morreu, meu Deus, vai ficar careca a criança. Vamos quebrar essa maldição hoje, hein? Em nome de Jesus, hein? E aí, imagina comigo. Logo depois, Davi fica. É mesmo, né? Eu tenho um nome, né? Ué, calma aí. Se é o tempo de todos os pastores, de todos os reis ir para a guerra, você vai ficar porque tu se sente melhor do que outro rei. Qualquer outra vida tem menos peso que a tua. Aí ele conheceu Batseba e aí aconteceu o que aconteceu. E aí se instalou uma maldição. Os soldados dele que estavam lutando por ele, vocês conhecem. Um filho mata outro, estupra a filha, a irmã. O outro mata o outro irmão. Depois ele tem que ver outro soldado matar o filho dele. E tudo aquele acontecimento na família dele. Deus diz, a espada não vai sair da sua casa. Mas ainda assim, pela sua postura de tomar posse da misericórdia de Deus, e ele escreve sobre a misericórdia de Deus, ele vai escrever salmo dizendo que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e ele fala da misericórdia de Deus, mesmo com a espada estando na casa dele, ele entende. Deus não deixa de ser misericordioso, só porque eu estou enfrentando uma condição como essa. Deus redime a descendência de Davi, sim ou não? Sim. Olha o que Deus disse. Eu sou um Deus que visito até a terceira geração daqueles, com maldição daqueles que me aborrecem. Mas eu visito até a 1000 gerações daqueles que me amam. E abençoo 1000 gerações. Tu viu que ele é muito mais longânimo para abençoar do que para amaldiçoar? E aí agora no tempo da graça, Deus estava dando Davi algo e usando ele como uma ponte de arrependimento e também de que o homem erra mesmo sendo segundo o coração de Deus e de arrependimento. Ele nos mostra na descendência de Davi, o próprio Senhor Jesus, o Messias, vindo e liberando perdão e dizendo, olha, como diz o livro de Jeremias, se eu não me engano, agora foi de memória de Isaías, os pais comiam as uvas e os dentes dos filhos embotavam. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês, não é mais assim. Aquele que come a uva é aquele que o dente vai embotar. Nenhum filho vai adquirir mais maldição por causa do erro do pai. É lógico, se o pai está em pecado, o filho não é crente, a maldição do pai passa para o filho, do filho passa a geração toda. Mas se alguém dentro daquela geração aceitou Jesus e clamou pelo sangue do Cordeiro, é interceptado essa proliferação, essa maldição genética. Por exemplo, apóstolo, eu na minha casa tem uma maldição, todo mundo morre cedo. Lá na minha casa tem uma maldição muito grande, todo mundo se envolve com bebida, todo mundo é divorciado. Você identifica uma maldição de família, quem entende isso? Mas aí você pensa, que adianta eu ir para a igreja, eu vou acabar me divorciando também, que adianta eu ir para a igreja, eu vou acabar tendo um câncer também, igual minha tia, igual minha avó. Não, entenda, o princípio é, se você se arrependeu, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, a sua ascendência não tem mais autoridade sobre a sua vida espiritual. É de você agora, você está protegendo a sua casa.
Você agora guarda você, seu filho, sua filha, sua descendência de hoje em diante, é uma outra realidade. Quem entende isso? Quem pode dar uma salva de palmas pela graça e misericórdia do Senhor? O nome disso é graça e misericórdia do Senhor. Então, o que o Senhor está querendo mostrar para mim e mostrar para você? Eu quero que o Ministério de Louvor suba, os pastores também, porque o culto termina 9h30 e eu quero já 9h30 estar impetando a bênção, a gente vai fazer o processo aqui de oração. Amém? Pode ficar os pastores no lugar, na hora certa eu vou chamar os pastores. Só o Ministério de Louvor pode subir, tá bom? O pastor Tiago virou pro gato Félix, vai tirar alguma coisa daquela mochila ali. Então, gente, eu tenho que tomar posse. Sabe, eu tenho um amigo que uma pessoa que eu conheço, não ouvi falar. A família dele tinha 7 irmãos. Eram 6 irmãos. A mãe dele, mais 4 irmãs e um irmão. Ou seja, são 5 mulheres e um homem. 4 mulheres morreram de câncer no mesmo lugar. Câncer no mesmo lugar. É a família do Anderson. Esse rapaz até comprou minha casa lá em Caxias. Inclusive, uma dessas mulheres é a mãe dele que morreu de câncer. Tudo no mesmo lugar. Os únicos 2 tios dele que não morreram foi o tio e a outra tia. As outras 4 tias morreram. Pasmem. Os outros 2 que não morreram são cristãos, os outros 4 não são. É muita coincidência. Os 4 que morreram não são. Os outros 2 são cristãos. Então, se você não entende isso, você está vendo que o sangue de Jesus ele vai interceptar toda a maldição. Alguém fala assim, deixa eu dar um exemplo pessoal, algo meu. Quando eu tinha uns 22 anos de idade, eu sentia uma dor na minha perna, uma dormência, que se eu sentasse, as minhas pernas ficavam todas dormentes. O meu pai, com 49 anos de idade, morreu sem uma perna, ele tinha que amputar outra. E o que mais desgostou a vida dele foi que ele sabia que ia ter que amputar outra perna, que já estava em estado de putrefação, os dedos, sentia o cheiro, e já não tinha mais toque, não sensibilidade nenhuma na pele dele, mas aonde estava sendo carcomido, estava doendo. E eu, com 22 anos de idade, já estava sentindo dor na perna e dormência. Quem está entendendo? Quando eu me reconciliei com Jesus e tomei posse, eu passei pelo meu encontro, eu tomei posse do meu milagre, nunca mais eu senti essa dor na perna, nem mais senti essa dormência. Uma dormência é normal, que se eu ficar sentado muito tempo e tiver uma compressão no nervo, eu sinto, mas eu levanto assim, passa. Aquela dormência não fica perdurando. Ou seja, o inimigo já tinha planos para mim. Ele ia migrar do meu pai já para mim, e eu ia ser o próximo, com 30 e poucos anos já começar a dar defeito na perna, um machucado que não fecha, com 40 anos já tinha que amputar a perna, com 49 o mesmo destino, ia me levar igual meu pai. Então, assim é a pobreza. Aí tu pensa, que nada, a vida é dura mesmo. Meu pai a vida toda trabalhou. Amém, glória a Deus, seu pai era trabalhador. Mas talvez teu pai, por não conhecer Jesus, ele vivia um peso e um jugo do inimigo, que não deixava prosperar, que nada dava certo, que não juntava o dinheiro. Hoje, além de você ser mais moderno e ter uma outra mentalidade, você tem uma outra realidade que é a dele. E aí você está encarando a mesma labuta e você não percebe que é uma maldição familiar. Aí você olha para os seus tios, você olha para os seus primos, olha para todo mundo, é a mesma coisa. Tu fala, não é possível. Tu vê que isso é familiar. Aí você entende, poxa, eu sou crente, e por que isso ainda está acontecendo comigo? Não adianta, irmão, só ter uma informação da verdade. Eu tenho que me relacionar com ela ao ponto de ela me despir e ver o que está precisando mudar na minha vida.